Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje tivemos o primeiro debate quinzenal desta legislatura e o tema voltou a ser reparações históricas. André Ventura deu o seu parecer sobre o assunto, que vocês têm mais ou menos a noção do que é, mas eu vou-vos mostrar a intervenção. E Paulo Rangel veio esclarecer qual é a posição do governo sobre este tema e eu acho que isso é particularmente importante. Mas bom, peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também na descrição o MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, eu venho mostrar-vos então aqui a intervenção de André Ventura e o esclarecimento de Paulo Rangel, que eu acho que é importante, tendo em conta que o Presidente da República que iniciou este debate é precisamente do PSD e, portanto, poderia haver aqui alguma dúvida sobre o posicionamento do PSD, atual governo, sobre este tema, e eu acho que é uma coisa que nem... Isto é um não assunto, não porque esteja a ser debatido neste momento, mas é um não assunto porque Marcelo Rebelo de Sousa o trouxe para o debate político e é um debate que não acho que seja útil para coisíssima nenhuma e não vai haver reposição de justiça em circunstância nenhuma, a não ser que, como o André Ventura até refere neste debate, a não ser que, bom, falemos com França para se tratarem das reparações das invasões napoleónicas, ou se fale de outro tipo de passado, porque é que paramos única e exclusivamente na altura colonial. E sobre as questões da escravatura, eu acho que muitos ficariam surpreendidos sobre quem teria exatamente que pagar o quê. Mas enfim, vamos ouvir então aqui a intervenção de André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, à medida que chegamos ao fim deste debate, apercebemos-nos de algo evidente. Esta Câmara não quer debater nada do que o Sr. Presidente da República diz, tem vergonha da nossa história, não se orgulha daqueles que antes de nós fizeram esta casa e são verdadeiramente os traidores à nossa pátria. O Partido Socialista diz não, hoje podíamos estar a debater era a saúde, era os sem-abrigo, podíamos estar a debater as pessoas despejadas. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, nós não precisamos debater nada disso por uma razão, porque nós já sabemos que tudo isso, a falta de habitação, de emprego e de saúde, é culpa da incompetência do Partido Socialista. Então não precisamos ter um debate de urgência sobre isto. Não precisamos ter um debate de urgência sobre isto. Não, o PS agora que se vê na oposição, e aliás isso até foi noticiado num jornal qualquer, a contradição do PS foi noticiada num jornal qualquer, sinceramente já não me lembro qual, mas o PS tem-se dado agora algumas contradições porque neste momento está na oposição. Na altura compreenderam e aliás apelavam para que o povo e o resto dos partidos tivessem a noção da dificuldade do que é governar. Neste momento que já não estou no governo, portanto estou na oposição, agora já não é preciso grande apelo, já não é preciso grande complicação, porque agora como é o PSD a governar, neste momento já temos que protestar e que exigir muito mais. Bom, vêem-se exigências do Partido Socialista sobre assuntos que eles não conseguiram resolver. Portanto, neste momento eles são muito exigentes quando tiveram 8 ou 9 anos para resolver os problemas que eles apontam no momento. Viram-se duas contradições mais flagrantes, que foram primeiro a do IUC, que eles queriam aumentar em alguns casos para 400, 500% a mais, e depois quando se deram conta de que iriam a eleições ou que as eleições estavam próximas, não só desistiram desse aumento, como sugeriram a sua diminuição para metade. Portanto, como veem, este é um dos vários exemplos que o Partido Socialista tem posto em causa. Não que eu esteja aqui a defender o governo do PSD, não é nada disso, mas é no mínimo hipócrita ser o PS a pedir celeridade na resolução de problemas que eles próprios não conseguiram resolver. Vamos ouvir o resto. Também não precisamos, Sr. Deputado Rui Rocha, de debater sobre as europeias, porque ao final do dia não foi o líder do Chega que abandonou a liderança do seu partido para ir para um exílio dourado em Bruxelas. Foi o vosso líder que, abandonando a luta por este país, largou as mãos e pensou: eu vou para Bruxelas viver, que lá estou bem melhor. Quem atira pedras leva pedradas, diz o povo, mas é assim mesmo, porque quando olhamos ao fim, percebemos que tudo o que damos hoje à CPLP e aos países lusófonos, a ajuda militar, a ajuda de saúde, quantos se vêm tratar a Portugal, com os nossos hospitais, com os impostos de quem nos está a ver, sem nunca terem dado um cêntimo para Portugal, com estradas lá construídas, barragens pagas por quem nos paga o salário, a todos, por quem nos paga o salário a todos. Senhor Presidente e senhores deputados, este debate mostra bem que ao fazermos isto, ao darmos vazão a isto, somos nós, são muitos desta bancada os traidores à nossa história, mas não é estranho. Porque já Camões, agora que vamos ter o aeroporto Luís de Camões, já Camões dizia, até dos portugueses,
traidores houve, algumas vezes. Só vocês. Bom, meus caros, é tão simples como isto, até porque as questões da CPLP é um acordo que eu já tinha dito. Eu acredito mesmo que possa haver uma priorização das pessoas associadas aos países que estão envolvidos no acordo da CPLP. No entanto, não é nestes moldes. O acordo para mim deve ser revogado de imediato e podemos até pensar em algum acordo noutros moldes completamente diferentes, mas não é um acordo no qual eu me reveja neste momento. E as questões neste momento, e isto que André Ventura referiu é na atualidade. Os apoios militares, as pessoas que se vêm cá tratar, etc., sem contribuir com impostos para o país. Eu gostava de saber, bom, se essas pessoas ou o governo do país dessas pessoas vai devolver os gastos feitos por Portugal. Percebem o quão inútil o debate se torna. Neste momento é o que se debate na Assembleia da República, um debate começado porque alguém queria desviar atenções de um determinado caso, e se me perguntarem, conseguiu. Portanto, o Marcelo mexeu-se perfeitamente bem. Neste momento estamos a debater reparações históricas, quando poderíamos estar a debater a CPI sobre as gêmeas, e o artista deveria estar a responder porque é que não vem falar sobre o caso das gêmeas. Quem não deve, não teme, e efetivamente é isso. No entanto, o que eu vos vinha mostrar também era a intervenção de Paulo Rangel, ou parte dela, apenas uns segundos dela, porque Paulo Rangel vem esclarecer a posição do governo, que eu considero essencial ele esclarecer isso, tendo em conta que todos nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa é do PSD, e portanto poderia estar aqui em causa a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa ter influenciado a posição do governo, alguma coisa do género. Paulo Rangel veio esclarecer, e eu acho que isto é importante. Não há nada para devolver, e se houvesse, muito provavelmente acabaríamos a receber e não a pagar. Mas vamos ouvir a intervenção de Paulo Rangel. A relação de Portugal com as suas ex-colónias, que sim, foram por curtos períodos qualificadas como províncias, ou até como reino, ou até como Estado, mas que eram substantivamente colónias, é uma relação de igual para igual com Estados soberanos e independentes. Nunca é demais lembrar que o novo governo se pauta nesta matéria pela mesma linha dos governos anteriores. Não haverá, pois, qualquer processo ou programa de ações específicas com o propósito de reparar outros Estados pelo passado colonial português. Bom, meus caros, eu acho que efetivamente era isto que era o importante de saber. O que Marcelo Rebelo de Sousa fez não deixa de ser um completo atentado a Portugal, mas o que é facto é que era importante ouvir esta posição. Eu não quero Portugal a contribuir para um único cêntimo de recuperações de justiça histórica, de reparações históricas. Não há nada para reparar. E é como eu vos digo, se houvesse, estaríamos a receber e não a pagar. Porque quer dizer, a cultura deixada. E há pessoas que dizem, bom, Portugal invadiu o Brasil. Não havia Brasil quando Portugal lá chegou, meus caros. Portanto, não houve invasão de coisíssima nenhuma. O Brasil foi posterior à chegada de Portugal àquela terra, que na altura não tinha o nome de Brasil, como podem imaginar. Não existia um país chamado Brasil naquela circunstância. E, portanto, não há reparações a fazer. Portugal deve estar orgulhoso da sua história, deve-se manter assim. Uma história com erros, como todas as histórias. Todos os países têm erros. Aliás, se alguém nos comentários tiver a capacidade de me dizer um único país que não tenha pecados na sua história, eu ficarei muito satisfeito e vou querer conhecer a história desse país para podermos seguir os passos dessa história, porque quer dizer, um país sem pecados parece-me uma coisa irreal e fora da nossa realidade. Mas enfim, meus caros, da minha parte era isto. Acho que o PSD, através de Paulo Rangel, já esclareceu a sua posição e creio que o assunto fica mais amenizado com esta resposta, e portanto isto era o verdadeiramente importante. Agora vamos ver como é que corre tudo o resto, porque eu acho que há debates mais importantes a ter, apesar de haver pessoas que tomam esta reparação de justiça histórica como real, como garantida, que deveria acontecer. Eu acho que é ridículo, e mais, mesmo para as pessoas que acreditam que deveria ser feito. Porquê parar no período colonial? Temos informações sobre passados históricos de outras alturas e, portanto, vamos parar no período colonial. Porquê o período colonial? Há mais história. Portugal, por exemplo, tem história centenária. Portanto, se Portugal tem uma história centenária, será que não terá a receber também das invasões napoleónicas, por exemplo, que é um episódio referido pelo Dr. André Ventura? Não sei. É um debate estúpido. É um debate completamente imbecil. E quem é que define o que é justiça histórica no fim do dia? Porque para haver justiça histórica tem que haver uma definição da mesma. E, portanto, a justiça histórica seria o quê?
Exatamente. Curioso. É um debate ridículo, como podem perceber. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Logo à noite vão ter o debate. O Chega já vai participar neste debate. O candidato António Tanger Correia vai participar. E vai haver mais um debate e depois temos outro debate sexta. Portanto, vai haver live stream. Estejam atentos, estejam por lá. Vai ser um gosto estar à conversa convosco e ouvir o debate convosco. Portanto, da minha parte é isso, meus caros. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.